Jamaica, o francês CDCA, o Trinity no Walters e Júlio César de Oliveira do Brasil. O terceiro melhor da bateria dele, batendo o recorde brasileiro, aliás, com 13,58. A gente vê agora o australiano. Os dois primeiros de cada bateria estarão na final dos 110. Daqui a pouquinho, aproximadamente 20 minutos, as semifinais dos 100 rasos. Primeiro com as semifinais femininas, com a Tamires e com a Vitória Cristina. E depois a semifinal masculina com o Vitor Hugo. As finais serão ainda hoje. Na verdade, hoje é modo de dizer, né? Hoje nos Estados Unidos, início da quinta-feira no Brasil, entre meia-noite e meia e 1 da manhã, as finais dos 100 raças. Aparecendo agora aí. A fera, né? David Omoreji. Williams da Jamaica. CDCAs da França, um francês, o Belocéan mais rápido, e já está classificado para a final. Ruben Walters de Trinidad e Tobago. E o brasileiro Júlio César de Oliveira na primeira fase eliminatória, batendo o recorde nacional com 13,58. Tem que chegar entre os dois mais rápidos. Tá na pilha, tá tenso o brasileiro. Temos ainda a confirmação do resultado da primeira bateria. Apenas do tempo de reação. Não chegou entre os dois mais rápidos o Gabriel. Olha, o britânico está na raia 4, todo de azul. Azul mais escuro. Azul e branco, na verdade, né? A Grã-Bretanha mostrando o resultado de um trabalho bem feito com os atletas mais jovens, né? Sempre tendo na final algum favorito. Tem Brasil na pista no Oregon, segunda bateria semifinal dos 110 com barreiras. O primeiro da esquerda para a direita é o Júlio César de Oliveira. Só os dois primeiros avançam à final. Vem forte o britânico Omoreji. Ele vem para vencer essa bateria. Acima dele forte também o espanhol Lopes. Primeira colocação para ele. CDCAs da França na segunda colocação. São os dois que passam para a final. Outro que forçou bastante, talvez tentando ganhar um pouquinho mais de ritmo para a final. O britânico, como eu ia falando, a Grã-Bretanha vem fazendo um trabalho de atletismo nas escolas já há algum tempo e alimentando os clubes com os melhores atletas, muito bem feito. E a gente vê isso nas competições das categorias de base, sempre aparecendo nas finais com um favoritismo, um co-favoritismo, atletas da Grã-Bretanha. Claudinei. O brasileiro ali, ele não saiu muito bem ali e ele ficou no finalzinho, ele tentou fazer uma reação, ainda acabou batendo na barreira. E para mim parece que ele não fez um tempo muito bom, não. Eu acho que ele não se classificou. 13,36 é o tempo do britânico. O tempo de reação do brasileiro não foi tão legal assim, né, Lauter? Não foi não. 178, conseguiu ser mais lento do que o do Constantino na primeira série, que já foi bem lento. Olha, Omoreji e Cedeces, a gente já tem esses resultados. O brasileiro chegou na sexta colocação. 13,91 o tempo do brasileiro. Sexta colocação para ele. Um chegou entre os dois mais rápidos. A gente passa a comprar agora o decátulo. Lançamento de dardo. Alex Soares e Jefferson Santos participando dessa prova. É o decátulo no seu segundo e último dia. 5 provas ontem, mais 5 hoje. Lançamento de dardo. Grupos A e B. E por fim a gente vai ter os 1.500 nas duas últimas provas do decátulo. Esse é o Sicora na segunda colocação com 6.722 pontos. 100 LJ, a gente vai vendo aqui a segunda linha, é o salto em distância. Agora a gente vê o Sicora, cada uma das provas, a gente tinha identificação, né, a abreviação em inglês de cada uma dessas provas do decátulo. Na prova do salto com vara, a prova anterior, o Jefferson, que vinha bem, vinha pontuando direitinho, conseguiu não marcar, simplesmente. Ele postergou a sua entrada na prova até 3,40 e em 3,40 não conseguiu acertar nenhum das três tentativas e simplesmente zerou a marcação. Quer dizer, isso daí pesa demais. Um atleta que vem brigando para estar entre os 10 primeiros cai bastante. Só para a gente completar, tivemos ontem, portanto, no decátulo 100 rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400. Hoje já tivemos 110 com barreiras, o lançamento do disco, o salto com vara, agora o dardo e por fim os 1.500, as duas últimas provas.
assume parcialmente a liderança o Sicora. Esse é o grupo A. A gente volta a acompanhar a segunda bateria. Segunda bateria dos 110 com barreiras, prova masculina. Chegou o brasileiro na sexta colocação, vitória de Omoreidi, do Reino Unido, 13,36, 13,45 cedécias. Brasileiro com 13,91, Q maiúsculo, significa que os dois primeiros de cada bateria avançam diretamente para a final. Para o Júlio César de Oliveira, como ele já está. Se a gente só contar essa bateria com o quarto melhor tempo, fora os dois primeiros, só os dois melhores tempos, com todas as três baterias, acaba avançando o brasileiro, infelizmente fora da final. E a primeira série ainda não tem resultado, né? Pois é, curiosamente, né, Lauter? A gente tem acesso aqui ao tempo real, no acompanhamento em tempo real dos resultados. Ainda não temos a confirmação da primeira bateria. Em princípio, Belocian da França e Anderson dos Estados Unidos, daquela bateria, são os classificados. A terceira série começa já trazendo uma terceira força, né, nessa prova, na final. O jamaicano Williams vai correr pela raia 5. O outro, eu confundi o jamaicano. O Williams já correu, o Mason, exatamente, pela raia 5, o Mason. Ele foi o terceiro ontem na bateria dele lá, com 13,46. Também correu sobrando, soltando. A gente vê a apresentação deles, terceira e última bateria, os dois primeiros se classificam. Depois dessas três baterias, os dois mais rápidos também vão avançar para a final dos 110 com barreiras, infelizmente, sem as presenças do Gabriel, do brasileiro, e do também brasileiro Júlio César de Oliveira. Lewis, Torres, Sux, Wiltz dos Estados Unidos, esse americano, citado, jamaicano, citado pelo Lauter, o Mason, Elger da Alemanha, o japonês Kajimoto e Sassa da Libéria. Daqui a pouquinho as semifinais sem rasos, tanto no feminino com duas brasileiras quanto no masculino. As finais serão hoje ainda dos 100 rasos, final feminina meia-noite 40, final masculina meia-noite 55. De Bahamas, Kirk Lewis. Esse é o porto-riquenho Ricardo Torres. Raia número 3 da Hungria, Valdo Sux. Agora o americano Theophil Wiltz. Um dos destaques, ele vem da Jamaica, Tyler Mason. Agora da Alemanha, Patrick Elger. Do Japão, Masahiro Kajimoto. E por fim, raia número 8 da Libéria, Wellington Sassa. Terceira e última bateria, 110 com barreiras, prova masculina, os dois primeiros vão para a final. Jamaicano e americano lado a lado, Wiltz e o Mason. Wiltz, o americano, está de vermelho. Esse é o Mason. Certo. 110 com barreiras, prova masculina, terceira e última bateria para passar a final. Os dois primeiros têm que chegar na frente. Aí o jamaicano forte, e aqui embaixo o Zaza da Libéria bem forte demais. Ele, o Mason, o liberiano e o jamaicano. O jamaicano na frente no finzinho. E da Libéria o Wellington Zaza chegando na segunda colocação e também passando a final. É uma bateria com alguma surpresa, Lauter? A segunda colocação do atleta da Libéria é uma certa surpresa, porque nessa prova tinha o Wiltz dos Estados Unidos e o alemão Elger, que tem tempos fortes de entrada, bem mais fortes do que o atleta da Libéria, mas ele fez uma semifinal muito boa, hein? A gente percebe a pista um pouco úmida. Isso atrapalha, não torna a prova mais lenta? Não, não atrapalha não. A única coisa que atrapalha é quando chove, tem alguma coisa assim, é a chuva, né? A sapatilha embaixo, ela contém pregos, né? Esse prego é para que você não deslize, né? Dá mais aderência à pista. Mas essa prova também, o jamaicano mesmo, ele fez uma prova totalmente tranquila e segura. E o material que é feito, a sapatilha, também não deixa encharcar para não ficar muito pesada, né?
E o representante da Libéria, o Wellington Zaza, passando muito feliz, 13,45. A gente tem a confirmação aqui do resultado da primeira bateria do Gabriel. O Gabriel chegou na quinta colocação com 13,93. Portanto, Gabriel em quinto na sua bateria, Júlio César em sexto com 13,91. Os dois brasileiros fora da final, dessa final dos 110 com barreiras. A gente já pode confirmar. Belocian e Anderson da bateria 1. De novo essa bateria 3. Da bateria 2, Omoridi e Cedeciais. E dessa, Mason e Zaza. Faltam os dois melhores por tempo, né? Essa imagem de frente é muito boa. A gente tem noção da passagem rápida que os atletas fazem pelas barreiras, né? Perna de ataque muito forte à frente, buscando o chão rapidamente, sem muita movimentação vertical do quadril. É verão no Oregon, estado americano. A cidade é a cidade de Eugene. Esse é o estádio Hayward, no campus da Universidade do Oregon, em Eugene, onde a gente acompanha a competição mundial sub-19 de atletismo. Começou ontem, vai até o próximo domingo. Esse é o segundo dia de competições. Tem que avisar para essa gente agasalhada que é verão, hein? 18 graus de temperatura. Isso quase nesse momento, 6 da tarde, horário local. Vai cair um pouquinho, né? A noite está chegando. O fim do heptátulo, a prova feminina, o fim do decátulo, a prova masculina, o lançamento do martelo, que é final, em andamento agora, as semifinais e finais dos 100 rasos, final feminino do salto em distância, dos 5.000, 7 finais ao todo hoje. Aí o resultado dessa terceira bateria com o Mason e o Zaza passando. Agora a gente vai ver o resultado final. Os 8 finalistas dessa prova 110 com barreiras. Belocian, Omoridi, Mason, Cedeciais, Zaza Lopes, Walters e Anderson. Os 8 classificados, os 2 por tempo no quesinho, o Lopes e o Walters. O Anderson, que foi o segundo da primeira bateria, ficou atrás dos 2 melhores por tempo. Esses os finalistas dessa prova. Sendo que o liberiano e o espanhol bateram recordes nacionais, né? E esse formato dos 3 primeiros aí pode ser repetido tranquilamente na final, né? Primeiro, segundo, terceiro, o francês, o britânico segundo e o jamaicano terceiro. São realmente, efetivamente, as 3 grandes forças dos 110 com barreiras. A gente volta a acompanhar o decátulo. A gente vê a classificação. Infelizmente, um dos brasileiros ainda é mostrando fora, né? O final da sétima fase do decátulo. Ainda não é o oitavo, né? Que é o salto com vara. E aí o brasileiro ainda aparecia entre os 10, o Jefferson. Salto com vara, a oitava prova de 10, né? Essa classificação depois de 7 provas. Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais, com o segundo dia de competições do Mundial Sub-19 de Atletismo, aqui no Sport TV, o canal Campeão. Estamos de volta com imagens ao vivo, a gente acompanha um dos resultados. Decátulo termina hoje, a prova masculina competição, masculina modalidade, masculina do atletismo com 10 provas, 5 ontem, as outras 5 hoje. Esse é um dos resultados depois da oitava prova, prova do salto com vara. A gente estava vendo os 7/10, depois de 8 provas, de um total de 10, só faltam 2, lançamento de dardo e também a prova dos 1.500. O Alex está na 18ª colocação, o Jefferson brigando ali para ser um dos 10 melhores, chegou a ser o 9º ontem. Infelizmente, acabou não mandando muito bem no salto com vara, caiu para a 28ª colocação. O fato de ter zerado no salto com vara, né? Tirou ele da prova, ele não está participando do lançamento do dardo, dessa prova aí, a 9ª prova, a penúltima prova do decátulo, retirou-se da prova. Esse é o Sikora, o tcheco, um dos favoritos para participar dessa prova. É o lançamento dele, jogando para cima de 55. Estava mal ontem no primeiro dia, né? Veio fraquejando um pouco em algumas modalidades que ele era forte, não conseguiu muito bem, tentando se recuperar aí de forma desesperada. Ele é recordista nacional na República Tcheca, da categoria júnior ou sub-19 e também do principal lá. Pois é, e a República Tcheca leva muito a sério o decátulo, não é à toa que o grande campeão e recordista mundial e olímpico, Ramon Serle, é tcheco e é um dos grandes nomes do atletismo mundial. Agora a prova mais rápida do atletismo, a gente volta para a pista do campus da Universidade do Oregon. Vimos as provas de semifinais masculinas dos 110 com barreiras, infelizmente sem o Brasil avançando, passando para a final, né, com o Júlio César e o Gabriel parando nas semifinais. Agora provas femininas e masculinas, semifinais femininas e masculinas nos 100 rasos, com o Brasil no feminino, com 2 participantes, a Tamires, que já está nessa primeira bateria, e a Vitória na próxima bateria. Depois a gente vai ter nos 100 rasos mais Brasil com o Vitor Hugo dos Santos na terceira e última bateria semifinal.
3 baterias, as 2 primeiras de cada bateria e os 2 melhores tempos vão para a final, que ainda hoje, final feminina, 00:40, final masculina, 15 minutos depois. Hoje, modo de dizer, né? Hoje, contando ainda o horário local, né? Nos Estados Unidos, já invadindo a madrugada de quinta-feira. Tamires Liz, do Brasil, se desequilibrou ontem, ainda assim conseguiu avançar para essa semifinal. Se ela conseguir manter o equilíbrio, a situação vai melhorar. A gente teve essa situação ontem, né? A Vitória ganhou a sua bateria, mas ganhou a sua bateria porque essa, a recordista